GoCast no ar. Hoje para falar com Diego Melo, diretor de projetos da SAF do Botafogo. Vamos falar do novo momento do clube? Saber o que mudou com a chegada de John Textor com a Sociedade Anônima do Futebol. Eu tô curiosa, e você, me conta? Eu sou a jornalista Duda Streves e está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? O Diego está inscrito, hein? Estamos nas principais plataformas de áudio, também no YouTube, como GoCast, GoManage. Se inscreve lá, acompanha o nosso trabalho. Toda terça tem um episódio novinho para você. Deixa eu ver quem é que tá por aqui hoje. Alô, diretor, gostou dessa boquinha aqui, hein? Que coisa boa de ter aqui debatendo com a gente esse assunto super importante da SAF. E Zé Pedro, Vila Lobos, olha quem está aqui também, antes de eu abrir aqui as portas para o nosso entrevistado. Norton Capel trabalhando é algo de outro mundo. São duas referências que eu tenho que fazer na abertura antes de entrar no assunto principal. Uma que realmente é saudar a volta do Norton depois de 419 dias de férias, que eu não sei como que ele conseguiu, né? Também e a não. segunda referência que eu tenho que fazer, que hoje, no dia que nós estamos gravando esse episódio, é dia do repórter. Então, eu quero fazer uma saudação para a dona Eduarda Strebe, que foi uma das grandes repórteres esportivas deste país. Ah, que lindo, obrigada, Zé. 20 anos de reportagem. Norton Capel, jornalista, que bom te ter aqui de volta, viu? Depois você explica pra gente como faz para tirar tantas férias assim no ano, por favor. Não é tantas, não, é exagero de vocês, uma honra voltar, e ainda mais com um entrevistado do calibre do Diego aí, que vai ter muita coisa legal para falar com a gente. Sem dúvida, sem dúvida. Agora sim, Diego, seja muito bem-vindo. Eu sei que você está no Rio, está no Engenhão, onde eu já fiz várias reportagens também. Hoje é dia de matar a saudade, né? Seja muito bem-vindo aqui no nosso GoCast. Tudo bem com você? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Eduarda. Em primeiro lugar, um prazer. Muito obrigado pelo convite. Realmente, assim, uma satisfação enorme. Eu acompanho os vídeos e é impressionante, como eu falei para vocês agora um pouquinho antes da gravação começar, a frequência com que vocês produzem conteúdos e acho que isso é importante demais, principalmente nesse momento da indústria. Então, obrigado novamente pelo convite e estamos aqui animados do Rio de Janeiro. E espero poder contribuir um pouquinho, passando aqui a experiência, o que a gente tem vivido aqui no dia a dia da SAF. Certamente vai contribuir muito. E eu já queria, assim, nessa abertura, Diego, que você explicasse um pouquinho da tua trajetória. Eu sei que você passou pelo Atlético Mineiro, passou pelo Flamengo, mas hoje você está num desafio muito diferente, né? Porque a SAF é outra coisa. Então, eu queria que tu explicasse para a gente um pouquinho como funciona a tua função de acompanhar as metas, de participar de forma mais estratégica nos processos. Conta da tua rotina aí do dia a dia nesse novo modelo de negócio. Claro, legal, Eduardo. Eu acho que assim, o importante realmente de passar, né, em relação à minha trajetória, como eu cheguei até aqui, antes até de falar como é a rotina do dia a dia, é realmente assim, mostrar que foi uma transição de carreira. Eu continuo trabalhando com temas que eu via fora do futebol, né, na consultoria, mas agora dentro do futebol. Então, uma transição em relação ao setor de atuação, né? E isso demonstra que assim, não é nova essa conversa relacionada à profissionalização, à prática de gestão no futebol, né? Então, essa transição aconteceu lá em 2015, quando eu comecei os projetos de consultoria no esporte. Então, a partir daí você já via claramente essa intenção dos clubes de buscarem apoio para esses temas de gestão, né? E em 2018, sim, eu fiz a transição mais definitiva e fui trabalhar no Flamengo. O escopo, tanto no Flamengo, como no Atlético Mineiro, como aqui no Botafogo, eles têm bastante semelhança, mas como você já apontou, né, o Botafogo ele ainda trouxe um desafio adicional pelo fato da empresa estar sendo constituída, né, no momento da minha chegada. Eu fui o primeiro profissional contratado para a SAF Botafogo do lado corporativo, né, a empresa começou a operar em março de 2022, a minha contratação foi em abril. E o principal objetivo do cargo, até antes de falar das metas das áreas, do acompanhamento dos projetos das áreas, o projeto principal era, de fato, estruturar a empresa, né? Então, definir os profissionais com quem a gente ia trabalhar, definir o organograma, definir as práticas de remuneração, definir os sistemas operacionais, definir e implantar, né? Então, esse foi o carro-chefe, assim, o que conduziu, o que norteou a atuação durante esse primeiro ano.
E terminando, então, essa fase mais inicial, que ainda não está terminada, né, de botar de pé a empresa, e aí, com o tempo, ao longo da entrevista, a gente pode falar um pouco sobre isso, né, sobre como é esse processo de constituição de uma SAF, mas a partir de então, aí sim a gente consegue avançar e o escopo passar também a compreender o acompanhamento das metas e dos projetos de todas as áreas da empresa. Então, de forma bem resumida e bem sucinta, é assim que a gente define aqui o papel da área, da nossa área de estratégia e projetos aqui na SAF. Diego, é uma honra recebê-lo aqui, como eu falei, e eu queria aprofundar justamente essa questão aí que tu colocaste. Tu iniciou a construção de uma casa, né? Se a gente pegar os outros clubes, eles tinham uma estrutura pronta em que a tua contribuição certamente foi diferente dessa. A pergunta que eu faço é: como que se dá essa transição entre o clube, que era um clube associativo, com um futebol comandado de forma associativa, para esse modelo profissional em que há um novo comando que é totalmente desvinculado daquilo que era entendido do Botafogo associativo em termos de futebol para este momento do futebol profissional do SAF. Como se dá essa transição? Acho que essa é a grande curiosidade de todo torcedor no Brasil, de todos os jornalistas. E como isso acontece? O Textor chegou ali e estabeleceu metas, vocês construíram as metas. O que vocês pegaram da associação e trouxeram para a empresa? Nos detalha isso. Pois é, Norton, assim, eu acho que esse realmente é o ponto de maior curiosidade, né? Porque é algo novo, né? Isso realmente desperta interesse não só da torcida, mas de todo mundo que acompanha futebol. E a gente tem que, eu acho que, para responder essa tua pergunta, separar o que é realmente a transição no papel, né, a jurídica, do que é o dia a dia, na prática, como as coisas acontecem, né? Do ponto de vista jurídico, societário, eu acho que já não guarda muito mistério, né, muito segredo, né? Isso já tem bastante matéria, várias matérias sobre o assunto, né? O que acontece, na verdade, é uma cisão, como a própria lei usa esse termo, apesar de ter uma discussão técnica, né? Se de fato é uma cisão ou um drop-down entre as empresas, mas o fato é que o que era uma empresa passam a ser duas. Então, o Botafogo Futebol e Regatas ele segue existindo e ele mantém a personalidade jurídico-societária dele, de uma associação civil sem fins lucrativos, e uma nova empresa é constituída, né? Então, através de uma oferta de compra de ações, o John Textor adquiriu 90% dessa nova empresa, 90% das ações dessa nova empresa. Isso tudo está previsto na lei e não vai mudar muito de um clube para o outro. O percentual de ações vai variar, o valor das ações vai variar, mas a regra básica é a mesma. Passada essa primeira, então, etapa jurídica, né? Então, assim, e aí, só isso por si só já carrega apesar de, como eu ter falado, não ter muito segredo, não tem muito segredo no básico, né? Mas isso é um trabalho de anos e anos, né? Pode ser de anos e anos, ou dependendo, meses e meses, mas já é um trabalho enorme de se definir esse acordo de acionistas e o valor a ser pago por essas ações. Mas aí, passada essa etapa, então, a gente entra no dia a dia, né? No que é a prática da coisa. E aí sim, eu acho que realmente tem algo novo, no sentido de que a gente mesmo não sabia exatamente o que ia ser, como ia ser, e que aí sim também eu acho que vai depender muito de quem está comprando e de quem está vendendo. Tentando entrar um pouco mais no detalhe, né? Como aconteceu aqui no Botafogo. Foi definida uma lista, né, de profissionais que iriam ser transicionados, que iam ser transferidos e foram contratados, então, pela SAF. Outros permaneceram na associação. Como, então, uma empresa passaram a ser duas, automaticamente a gente se viu na necessidade de aumentar o time da SAF, porque não foram todos os profissionais transferidos. Então, assim, o primeiro desafio, assim, de forma bem objetiva, é esse: é você montar o time, você definir como vai ser o seu modelo de operação, o seu organograma, a sua estrutura, e ir atrás dessas pessoas que vão compor o seu time. Quanto você vai pagar para elas? Então, a sua estratégia de remuneração foi algo, como eu falei já, né, a gente se debruçou nesse primeiro momento. E depois, em relação a, como eu também já falei, aos processos e sistemas. Eu acho que necessariamente passam por esses três aspectos. E aí, bom, no dia a dia, a gente acaba que se depara com situações bastante peculiares, assim, de uma transição como essa, né? Exemplos, assim, claros, assim, né? A gente
tinha que comprar computador. A gente não tinha computador para a SAF. Então, a gente imagina, em abril a gente começou a operar, o campeonato acontecendo. Do futebol, não houve essa discussão de quem vem, quem não vem, veio todo mundo, né, porque o futebol ele passou a ser exclusivo da SAF. O John Textor também fez outras contratações, né, de profissionais para gerir o departamento esportivo. Mas, então, com o campeonato acontecendo, com as expectativas da torcida bastante elevadas, pela novidade que a SAF representa, e a gente precisando comprar computador, só para dar um exemplo. E então, assim, eu acho que essa transição ela realmente é bastante trabalhosa, é algo que demanda uma dedicação muito forte do time que está sendo constituído, seja os que vieram, e aí é importante ressaltar isso também, tá? Várias pessoas que vieram da associação e estão hoje na SAF são profissionais de alto gabarito, alta qualidade e que não deixam nada a dever para os profissionais novos que a gente trouxe. Então, não é algo que a SAF veio e agora está chegando um time de super executivos, também vieram super executivos, né? Mas eu acho que isso não é o segredo principal, né? Então, assim, no dia a dia tem essas questões, eu dei o exemplo do computador, mas, assim, outras situações que a gente se depara com, por exemplo, com os profissionais da associação, e essa relação ela precisa continuar acontecendo. A gente hoje está numa mesma sede, apesar de serem empresas separadas, como eu falei, e essa relação ela precisa ser construída, seja porque você ainda tem um histórico de questões contratuais, financeiras, jurídicas, que você não interrompe do dia para a noite, seja pela própria relação interpessoal que foi construída no período em que esses profissionais trabalhavam juntos. Só que agora num outro cenário, um cenário no qual não é a mesma empresa mais que eles representam. Então, assim, bom, daria para ficar falando horas aqui sobre esse processo de transição, porque realmente é algo novo e, como eu falei, bastante trabalhoso. O segredo aqui em relação às metas que você estabeleceu, eu acho que foi a gente conseguir, sim, reunir profissionais que têm essa visão executiva, como eu falei, seja os que chegaram, os que vieram, e trabalhar alinhado ao que o nosso acionista principal tem de visão para a SAF, para cada uma das áreas, com uma integração muito forte entre a área esportiva e a área corporativa. Então, isso é algo que eu acho que também a gente conseguiu trazer não sei se diferente, eu não estava aqui no Botafogo exatamente antes para saber, mas eu acho que a gente conseguiu ter maior liberdade e até uma maior motivação e um alinhamento de interesses maior para que essa integração entre a área corporativa e a área esportiva aconteça. Olá, Diego, tudo bem? Tudo bem, Zé? Tudo tranquilo. Diego, você acabou de falar agora sobre a questão da relação interna aí do Botafogo, da transição do clube associativo para SAF e a migração de alguns profissionais e outros vieram de fora. E muita coisa é nova aí, você mesmo disse, vocês meio estão aprendendo durante o processo, e isso como eu gosto muito desse tema gestão, eu gosto muito de entender como é que funcionam as empresas, eu acho que esse é um momento mágico, é um momento que a gente começa realmente a dar forma para a coisa, né, para modo de gerir, começa a ver o que funciona, o que não funciona. A minha pergunta é em relação a como é que está funcionando justamente esta gestão do conhecimento. Se, vamos chamar assim, dentro da holding de clubes que faz parte o Botafogo agora, existe uma sinergia com outros clubes? Vocês importaram alguma prática positiva de outro clube? Como é que isso está funcionando? Ou não, ou o Botafogo está criando conhecimento a partir da sua própria experiência? Teve sim, eu acho que já temos alguns exemplos bem concretos dessa integração. Ainda tem um caminho longo a ser trilhado, principalmente se a gente pensar que, por exemplo, o último clube agora anunciado, o Lyon, ele foi adquirido há poucos meses, né? Então, ainda tem um caminho longo para trilhar. Essa é uma das nossas metas, tá? A gente definiu o que a gente chama de integração entre as empresas do grupo, e a gente, Botafogo, independente da Eagle Holding, a gente tem esse objetivo, essa meta de buscar essa integração. E aí a integração vai passar, tirando o lado esportivo, né, que é onde eu falei que tem mais exemplos concretos, mas no lado corporativo, o entendimento de como essas práticas
que a gente falou aqui sobre pessoas, processos, sistemas, como isso se dá nos outros clubes da rede. Então, o primeiro passo para integração é a gente definir, na verdade, a gente conhecer o que tem de práticas nos outros clubes da rede. Na área esportiva, já existe uma troca maior, inclusive com participação de executivos dos clubes, dos demais clubes, na conversa sobre reforços, né? Então, assim, eles estão caminhando cada vez mais para se integrar, para unificar os critérios e até as bases de avaliação de atletas. Tá? Isso eu acho que é o caminho, né, natural. O John constantemente dá entrevistas sobre esse assunto, né, e falando da importância que ele vê dessa integração acontecer. E agora, claro, é algo que não acontece também do dia para a noite, né? Então, essa troca do conhecimento, ela já acontece, a gente espera avançar, tem olhado para isso de forma atenta, e até eu acho que podemos chegar no ponto de, isso já foi ventilado aqui, ainda não é algo concreto, mas intercâmbio de profissionais, eventualmente o que é conhecido no mercado de summer job, ou algo que o valha, né, de profissionais serem premiados, bem avaliados aqui no Botafogo, que sejam premiados com um mês de trabalho ou de experiência em algum outro clube da rede. Então, a gente tem bastante coisa para construir ainda nesse sentido, e sabe que isso sim pode ser um diferencial nosso. Diego, até em função, desculpa, Norton, você falou dessa troca de conhecimento, e eu achei muito legal que o Botafogo fez um seminário agora, inédito, mostrando o planejamento para 2023. Isso aí já mostra um profissionalismo, né? Essa integração, essa troca de conhecimento aí que a gente fala que é tão importante. O que se fez de balanço de 2022 e o que vem por aí? O que tem aí pela frente em 2023 que você pode trazer para a gente? Eduardo, foi exatamente isso que você falou, né? Esse ano de 22, ele já, se a gente olha para trás, né? E foi essa mensagem que a gente levou no dia, né? Foi um evento, abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre esse evento, né? Foi bastante importante, né? A gente reuniu todos os profissionais da SAF. Tá? Hoje a gente está falando de 515 profissionais. A gente excluiu os atletas desse evento, pela realidade deles ser bastante particular. Então, tirando os atletas, restaram 270 profissionais convidados. Tirando os que estavam fora por compromissos profissionais, tinha um pessoal que estava em São Paulo para a Copa São Paulo de futebol, mas todos os profissionais estavam presentes. Então, a gente levou como pauta, além das metas para o ano, e um breve balanço também do que foi 22, o objetivo claro de cada área, cada um dos líderes de área foi ao palco apresentar os seus projetos e o escopo de atuação da sua área e a sua equipe. Então, todos eles foram representados lá em fotos, inclusive todos eles foram identificados no organograma, um a um, e o escopo da área foi apresentado para que a gente pudesse encurtar essa distância e aproximar realmente as áreas, tá? Foi um evento que também contou com um anúncio formal das promoções de carreira, então pegando o gancho do que foi feito já em 22, né? Uma das ações que deu, que foi o desdobramento natural desse processo de estruturação, foi o processo de avaliação de desempenho. Então, a gente conseguiu, entre novembro e dezembro, botar de pé uma política e um processo no qual todos os empregados da SAF foram avaliados, alguns até por 3 pessoas. E com base nessas avaliações e com base na análise dos líderes das áreas, a gente definiu, então, as promoções de carreira. E o evento serviu, então, para anunciar esses profissionais promovidos. Então, um a um também, eles foram identificados, e isso gerou um sentimento muito legal de pertencimento, de reconhecimento, de valorização. E isso eu acho que é uma característica aqui do Botafogo, que eu já percebi desde que eu cheguei e tive experiência em outros clubes. Não é necessariamente que o Botafogo é melhor que os outros clubes, por causa disso, não é isso que eu estou falando. Mas nesse ponto, sim, eu acho que é um ponto de destaque. Assim, as pessoas têm um cuidado muito grande umas com as outras, o lado humano é muito valorizado. Então, a gente procurou trazer isso também como mensagem no seminário. Então, foi um dos pontos que a gente evoluiu em 2022. Então, como eu falei, né, a gente
montou um plano de cargos e salários, a gente montou 2 programas de remuneração variável, além da formalização do programa de premiação, o conhecido no mercado como bicho, que também foi formalizado, que é aplicável para o pessoal da área esportiva. A gente definiu a política de avaliação de desempenho, a gente aplicou a avaliação de desempenho em todos os profissionais e a gente lançou o ano, a gente abriu o ano nessa temporada com as principais metas para a área corporativa e para a área esportiva. Essas metas foram apresentadas pelos diretores das áreas, então o André Mazzucco e o Tairo Arruda, que é o nosso representante legal, né? Atualmente ele já foi anunciado também que o John vem buscando, junto com ele, um novo CEO para a SAF, mas ele é o representante legal, então, além dele ser o diretor da área corporativa, ele é quem assina pela SAF, então ele apresentou as metas de um lado, o André Mazzucco de outro, então a gente já tem um norte claro do que a gente pretende para 2023. Tem muita coisa, né, Eduardo? Eu acho que, assim, a gente realmente tem projetos ambiciosos, né, para entregar. Claro, eu não posso aqui falar todos, e não é nem só por uma questão de confidencialidade, é também por uma questão de que a gente não tem exatamente o controle de qual é o investimento que vai ser, qual é o tamanho do cheque que a gente vai ter para os nossos projetos de CAPEX, nossos projetos de investimento. Então, por isso também uma certa cautela ao abrir isso externamente. Mas a gente tem claro quais são as nossas prioridades e, além desses projetos de investimento, as metas a alcançar em cada uma das áreas. Tem uma questão que fundamental. O Textor trouxe uma questão sobre desempenho esportivo, sobre o crescimento do Botafogo de forma gradual. Ou seja, o ano passado, o Botafogo, segundo as palavras dele, se manteve na primeira divisão e conseguiu uma vaga na Sul-Americana. O projeto agora para 2023 é dar um pulinho a mais e ele fala em um título de expressão para o Botafogo em 2025. A pergunta que eu faço é como isto bate exatamente na tua área responsável pelos projetos e pelo planejamento deste Botafogo, que precisa ter essa estrutura comercial, financeira, de informática, de tudo, para dar esse apoio ao futebol. Como isso chega na tua área e com quem tu trabalha? Essa pergunta realmente é muito boa, Norton, porque realmente, assim, eu diria que esse é o coração aqui da área, né? A gente batizou a área de estratégia e projetos por isso, né? Então, o trabalho que a gente fez em paralelo à estruturação da empresa, como eu falei, e a definição dessas metas para as áreas, a gente procurou esticar de 2022 até 2030 a visão financeira da SAF. E, claro, que isso, como eu falei também, depende de alguns fatores que a gente não controla. Mas essa visão sobre quais são os ciclos de gestão visíveis em cada um dos anos, então a gente pode dividir em 3 ou 4 anos os ciclos, quais são as características de cada ciclo? Ou seja, o primeiro ciclo ele foi um ciclo, como você frisou, de sobrevivência. Então, o direcionamento do investimento é para determinados projetos, para determinadas ações. À medida que o tempo vai passando, a gente entra no outro ciclo de diferenciação, a gente vai automaticamente ter a previsão financeira e do planejamento estratégico refletido para essas outras questões. Da mesma forma, o último ciclo, que seja de você se posicionar como um clube de ponta. Então, isso é realmente um trabalho que ele precisa ser bem planejado e como ele se reflete na minha área, a minha área é que tem a responsabilidade, então, de traduzir essas premissas estratégicas, seja nas metas, seja nas previsões financeiras. A gente tem uma área financeira, né? Assim, eu não estou querendo dizer que a previsão é feita orçamentária na área de planejamento e projetos, de estratégia e projetos, mas a gente sim fornece os elementos e trabalha junto com eles para ter essa visão de como essas premissas vão se refletir no orçamento anual e no fluxo de caixa, então, que no final das contas é o que vai fazer com que ele consiga um retorno sobre o que ele investiu. Tem um projeto do Botafogo de recuperar uma marca que é do Botafogo de glorioso, né? O Botafogo é glorioso, o passado do Botafogo é glorioso e ele é conhecido como o glorioso.
Tem algum projeto, planejamento no sentido de usar essa marca? Como é que isso está sendo tratado, não só no futebol, mas também na tua área? Bom, Nato, assim, bem objetivamente, não há algo assim específico com a marca Glorioso que tenha até hoje passado aqui por mim, assim, né? Claro que a gente tem profissionais especificamente voltados para o marketing, né? Assim, essa conversa eu acho que até as pessoas mais adequadas para responder essa pergunta são elas, tá? Mas a gente tem tido algumas ações, obviamente, como vocês têm acompanhado de recentemente agora uma reformulação do sócio-torcedor e outras assim que buscam aproximação da torcida, né? Agora, especificamente dessa marca Glorioso, ou seja, essa alcunha que o Botafogo merecidamente tem, que eu tenha conhecimento, não foi feito nada específico, tá, Norton? Então, assim, de forma bem objetiva. Eu queria continuar um pouquinho nesse sentido que o Norton tomou aí, em relação à questão do Botafogo ter se tornado um clube empresa, né, uma SAF. Porque quando se começou a discutir esse assunto, muita gente disse que isso poderia não dar certo porque os torcedores não aceitariam bem o fato do clube que era dele passar a ter um dono. Agora, depois desse tempo já, desse período de SAF Botafogo, qual é a percepção que vocês têm sobre isso? Como é que o torcedor tem se manifestado para vocês em relação ao fato de que agora é uma empresa? Vocês tiveram aumento de número de sócios? Vocês têm uma interação maior em redes sociais? Enfim, alguma coisa que defina que está tudo bem, que a relação com a torcida não foi abalada e, pelo contrário, talvez esteja melhor do que antes? Bom, Zé, esse realmente também, cara, é um excelente tema, né? Assim, é claro que assim, a própria lei da SAF, ela gera um boom muito grande, né? Assim, é carregada de uma expectativa enorme a conversão do clube em SAF, né? Isso a gente viu aqui na prática, a gente experimentou isso, né? Essa relação entre torcida e proprietário de clube é algo novo no Brasil, algo que a gente já tem histórico de algumas décadas na Europa e nos Estados Unidos, para trazer como referência. Assim, via de regra, é uma relação difícil, né? É uma relação que, em muitos momentos, é conflituosa. Assim, a gente, o que eu entendo, tá? E é uma opinião pessoal mesmo, né? Não como exatamente como executivo aqui do Botafogo. Eu acho que a torcida ela até gosta de um discurso de longo prazo, de planejamento e de que a bola vai entrar, mas ela não vai entrar a qualquer preço. Então, eu acho que isso sim é bem visto, tá? Esse movimento de você transmitir profissionalização, transmitir um projeto de médio, longo prazo, e isso sim vai depender fundamentalmente, como eu falei, de quem está assumindo a SAF, né? Cada um dos clubes vai ter perfis diferentes de gestões, né? De acionistas. Mas, como eu falei, né? Assim, tem um exemplo emblemático lá na Premier League que o pessoal levou um cartaz desejando a morte dos Glazers. Então, assim, esse é o nível, né, que a gente está falando. Assim, a torcida ela é muito apaixonada e, assim, por qualquer coisa pode chegar lá, né? De desejar a morte de alguém, ou de xingar, ou de criar um clima terrível de crise, né? Se os resultados ou se as expectativas não forem atendidas. E aqui não vai ser diferente. Eu acho que no Brasil a gente vai experimentar, não digo que vai chegar nesse ponto, né? Mas eu acho que a gente vai experimentar momentos de altos e baixos em relação a essa relação da torcida, esse apoio da torcida e esse envolvimento, engajamento da torcida no projeto. Mas, por exemplo, aumentou já o número de sócios ou vocês ainda não atacaram essa área? Não, teve um aumento. A gente teve uma média de público no Campeonato Brasileiro que foi alta. A gente teve nos primeiros jogos, principalmente assim, casa cheia. Se você lembrar as festas que foram feitas, a gente trouxe uma outra atmosfera para o Engenhão. Isso já fruto desse entendimento do John a respeito do entretenimento, né, a visão que ele tem de Premier League, de esportes americanos. Então, assim, sem dúvida nenhuma, assim, a gente já tem resultados hoje bem mensuráveis em relação a isso. Agora, o que eu quero dizer é isso, assim, é altos e baixos, né? Então, assim, se o resultado em campo também não vier e se não houver a percepção de que há um projeto duradouro, de longo prazo, a tendência é que a torcida de qualquer clube volte a se irritar e volte à cobrança, como fazia no modelo anterior, né?
Sabemos bem, né, Norton, Zé Pedro, somos, além de tudo, torcedores apaixonados. Exatamente, É isso. exatamente. Diego, aproveitando, né, o Zé Pedro fez uma referência no início do programa que nós estamos gravando no Dia do Repórter e eu não sou repórter, mas sou um jornalista, eu não posso deixar de fazer uma pergunta. Essa colocação que o Testor fez recentemente sobre problemas com a lei da SAF no Brasil, como bate nos profissionais que estão aí? Isso é encarado como algo que é do jogo e dos altos e baixos, aí como tu te referiste? Não é motivo de preocupação? Eu acho importante ouvir alguém que está dentro do negócio sobre esse assunto. E aí, claro, fica à vontade para responder profissionalmente ou pessoalmente, aí como tu achar mais adequado. Mas eu não tenho como fugir dessa pergunta. Claro, claro. Eu acho que assim, essa pergunta, ela realmente ela é revestida de bastante. Ela até, em certo ponto, tem um caráter bastante sigiloso em relação ao o que vem sendo discutido pela nossa área jurídica e envolve realmente, isso já não é segredo para ninguém, uma dívida enorme que a associação tinha e o John Textor, ao adquirir as ações da SAF, responsabilizou-se por quitar. E ele, desde o início, vem demonstrando essa intenção normal, ou seja, em nenhum momento esquivou-se desse compromisso. Esses problemas que de fato houveram, esses problemas que houve, né, eles trouxeram, sim, uma preocupação em relação à previsibilidade de caixa. Eu acho que, sim, é passível de discussão, dentro do que é possível, né, eu entrar nesse assunto, até porque, assim, sendo bem transparente também, nem todas essas decisões passam pela minha área, né, isso, a gente tem uma área jurídica, como eu falei, que toca esse assunto em muitos momentos diretamente com a nossa diretoria geral e com o próprio John Textor. Então, eu acho que, assim, é passível de discussão, porque como a lei ela foi feita, talvez até propositalmente, deixando algumas lacunas, na medida em que ela é testada, a gente encontra, sim, questões que podem ser rediscutidas e revisadas, notadamente no que diz respeito a essa possibilidade de se furar a fila de credores em relação ao regime de centralização das execuções que foi constituído, que foi aprovado. Então é isso, eu acho que sim, merece uma discussão a respeito disso. Como eu também falei, existem outros caminhos, e isso também já não é segredo para ninguém, de ser equacionada essa dívida. Essa dívida pode ser equacionada, foi algo até que foi notícia recente do Cruzeiro, através de um processo de recuperação judicial ou extrajudicial que aceleraria o pagamento dessas dívidas. Diego, olhando aqui de fora, e a gente vem debatendo muito, né, esse tema aqui da SAF, porque é algo muito quente no momento, me parece que há mais profissionalismo nesses processos todos que você traz hoje aqui para a gente. Você percebe isso na prática? Você que vem de um outro modelo de gestão, o que está realmente fazendo a diferença que hoje você, dentro do Botafogo, numa SAF, percebe claramente de que é mais fácil trabalhar ou não em função da experiência que você teve anteriormente? Eu acho que claramente, Eduardo, a gente tem uma tendência, e a gente tem experimentado isso na prática, a maior agilidade na tomada de decisão. A gente tem menos amarras políticas. Então, isso por si só já é um benefício grande, né? Uma vantagem grande em relação ao outro modelo associativo. E, acima de tudo, eu acho que a gente tem tendência a justamente trazer, a construir planejamento de maior longo prazo e não sujeito a tantas quebras por ciclos de gestão na medida em que são trocados os presidentes, né, dos clubes. Então, acho que isso, sem dúvida, é uma segurança maior para os profissionais que estão aqui. E até, eu não sou, claro, né, o único que trabalhei no modelo anterior e agora estou no modelo da SAF. Tinha todo esse pessoal que eu falei que fez a transição, que é bastante gente, e profissionais que vieram de outros clubes que não do Botafogo, né? Então, a gente claramente percebe essa mudança em relação à agilidade e à menor interferência política na tomada de decisão, além de uma menor interrupção. A tendência é que a gente não fique sujeito a interrupções na medida em que a gente só vai trocar os executivos se a gente quiser, e não como acontece nos clubes associativos, em que esses executivos são trocados justamente em função de composição política normal, de arranjos
pelas chapas que estão chegando, e às vezes é a oposição. Então, notadamente, acho que essa é uma vantagem das SAF em relação ao modelo associativo, que traz impacto no dia a dia. Menos Diego, politicagem, hein, Norton? Zé Pedro, isso aí já é ouro para um clube de futebol. Só falta tu me dizer que tem menos vaidade. Aí sim, fecha tudo. É, aí acho que também é pedir demais, né? É muita coisa, né? É muita coisa. Mas, Diego, se criou e tem uma expectativa, e os especialistas já nos falavam, né, quando a Eduarda até fala que o assunto SAF aqui foi muito tratado aqui no Golcast, sobre esse momento que possivelmente no ano que vem metade dos clubes de futebol brasileiro sejam SAFs, ou se tornem SAFs, ou estejam no modelo empresarial. Se fala hoje muito em muitos clubes, enfim, é um assunto grande aqui, é o nosso grande tema da indústria do futebol. E há toda uma expectativa de que isso aumente a concorrência, a qualidade e tudo que está cercando o futebol brasileiro. Como alguém que trabalha dentro desse novo modelo, também enxerga essa nova concorrência, porque também aumenta a sua preocupação e a tua competitividade em relação aos demais. Isso também é um novo planejamento, vocês têm que também pensar que outros clubes que até ontem não eram competitivos, amanhã poderão ser. Muda também isso para quem já está aí vivendo essa nova realidade? Eu acho que muda, sim. Eu acho que não é exatamente uma preocupação, Norton, mas sem dúvida isso. O que eu acho que trouxe de impacto imediato, né? O mercado de transferência, ele foi inflacionado. Então imagina que o Botafogo contratou no passado, eu não sei o número de cabeça, mas a gente está falando de mais de 20 atletas. O Vasco esse ano contratou praticamente um time novo. O Cruzeiro fez o mesmo movimento que nós, na verdade, no ano passado. O Bahia também movimentou bastante o mercado com a chegada do Grupo City. Então, acho que isso sim é um impacto imediato assim na realidade da indústria, mas eu vejo mais com otimismo do que com pessimismo, na medida em que a gente passa a ter uma indústria de fato. Então, nada melhor para quem quer trabalhar no futebol do que você ter vários clubes fortes, porque a gente, primeiro, vai conseguir aumentar o valor do próprio futebol brasileiro, né? Eu acho que é muito isso que é a conversa sobre a liga e sobre a profissionalização, sobre a chegada das SAFs. E, ao mesmo tempo que a gente consegue, então, se apropriar de recursos, sejam públicos ou privados, que fazem parte da indústria, da cadeia de valor, a gente consegue também, enquanto profissionais, individualmente, cada um, também vislumbrar que faz parte de uma indústria mais estruturada, que movimenta mais recursos e que, enfim, e que, por si só, então, pode fazer com que a carreira desses profissionais seja impulsionada, e aí se reflete em tudo, se reflete em carreira, ou remuneração, e até em empregabilidade, por que não, né? Então, acho que isso tende a ser positivo e muito menos negativo. Agora, sem dúvida nenhuma, aumenta a competitividade em campo. Então, eu acho que aumenta a responsabilidade por fazer um projeto bem feito, por utilizar bem os seus recursos, e até, por uma certa medida, é um incentivo para que os próprios proprietários dos clubes façam investimentos, porque senão eles vão ficar para trás, né? E não vão conseguir, enfim, competir no nível dos demais. Então é isso, eu Diego? acho que a gente está num momento muito positivo, acho que só para fechar isso, né, Zé? A gente está num momento muito positivo da indústria, então eu acho que a mensagem é de otimismo. Eu tenho uma curiosidade pessoal, Diego, em relação à figura do Textor. Como é que ele é no dia? Ele se envolve, para começar, ele se envolve diretamente na gestão do clube, ele se envolve, ou ele só se envolveu num primeiro momento e já delegou. Ele é um líder presente no dia a dia e qual é o estilo de gestão dele? Claro que ele é um empresário, né? Então ele deve ter muito forte a questão da competitividade, né? Como é que isso se traduz? Como é que isso passa para vocês? Zé, deixa eu só complementar aqui. Você tirou minha pergunta, tá? Porque eu também tenho essa curiosidade
Porque a gente viu já o Textor dentro do campo, fazendo coraçãozinho, completamente apaixonado. E eu Então, lembrei outra coisa, historicamente, o Rio de Janeiro tem figuras fortes nos seus clubes, mesmo sendo clubes associativos. Né? Teve no passado o Horta no Fluminense, Eurico Miranda no Vasco, né? Aquela coisa do Cartola, né? Agora não é mais Cartola, agora é um profissional, é um empresário, é um CEO, né? Assim, ele é realmente assim uma figura, ele é um empreendedor assim, de muito destaque, né? Assim, o que ele fez ao longo da carreira dele é realmente impressionante. Ele tem linha direta, sobre a sua pergunta, né? Ele tem linha direta aqui vamos dizer, quatro pessoas, assim, com quem ele fala com bastante regularidade, né? São duas lá na área esportiva. Vamos botar três na área esportiva, né? O treinador, o diretor esportivo e o head scout. E na área corporativa, basicamente com duas pessoas, que é o profissional de comunicação que é o Júlio Graco, e o Tairo, né? O Tairo, que é o representante legal da SAF, que responde aqui pela área corporativa, mas formalmente é nomeado que assina pela SAF. Então, ele tem conversas frequentes com esses executivos, principalmente. Ele vem aqui no Brasil com uma certa frequência, né? Assim, vocês já devem, com certeza, verem as notícias, né? E sim, participa de temas assim, desde a escolha do material esportivo, definições sobre o novo uniforme, contratações, né, com bastante gosto até, né, ele é um tema que ele gosta, né, ele não é à toa que ele é dono de um clube de futebol, né, então ele gosta do assunto. Então, assim, tentando pegar aí um pouco do dia a dia dele, é isso, é um profissional que é muito visionário, ele tem uma ambição muito clara, muito grande, e é muito bom, muito habilidoso em fazer negócios, né? Ele, também que foram notícias públicas, o que ele conseguiu para adquirir o Leão foi uma transação bastante significativa, né? De utilizar recursos de fundos que não propriamente recursos dele, né? Mas, claro, em troca ou de dívida ou de participação acionária na Eagle, possibilitaram essa compra do Lyon, que é um clube gigante na Europa, que disputa a Champions League, e o que se tem notícias, né, foi uma transação de cerca de 400 milhões de euros, né? Então é isso, eu acho que para a gente é muito bom ter um profissional desse calibre, né? Alguém que inspira tanto como sendo o nosso acionista. agora o homem tem o telefone do treinador, gente. Vocês estão entendendo isso? É ele que trouxe o treinador, né? Ele que trouxe o treinador. Ele tinha esse telefone há muito tempo. É isso. Conexão direta. Ele deu a chave do Ela não é mais vestiário para o solitária, treinador, não. mas ficou com o WhatsApp ali, ó. E você sabe que, Duda, o treinador ele participou desse evento que eu me referi, foi muito legal. Que legal. O Castro, além de trazer um discurso motivacional e também inspiracional muito legal para todo mundo que estava, ele também apresentou como qualquer outro líder de área, assim, o que a área dele precisa entregar, quais são os profissionais, apesar de que todo mundo sabe, né, o que a área dele faz, né, por razões óbvias, mas assim, estava lá do início ao fim, sentou lá na primeira fila, e assim, é impressionante a preocupação dele com a institucionalidade, né, com as práticas formais de uma organização que está se estruturando. Então, digno de nota, muito bacana. Não só ele, todos os profissionais lá da área Muito esportiva. legal isso, né? Porque a gente sabe o quanto um clube de futebol precisa se comunicar dentro, né? Às vezes a gente percebe cada um correndo para um lado, os processos ficam no meio do caminho porque não dão continuidade. E ver essa integração, essa troca entre vocês é muito legal, mostra o profissionalismo e o quanto estão tentando acertar como um time realmente, né? Que tem um planejamento de dentro para fora, porque a gente sabe que o resultado onde é, né, gente? Eu sei que a gente está indo para o final do programa, a Eduarda vai comandar o final, mas eu preciso fazer uma pergunta, baseada até numa declaração tua, Diego, sobre a questão da Liga de Clubes. O Textor tem o Crystal Palace, que tem 40%, que é um time que disputa a Liga, né, a Premier League, ou seja, a maior liga do mundo. Como que o Botafogo está posicionado nessa questão do planejamento em relação à Liga? A gente sabe que o Botafogo está na Libra, que hoje tem divisão com a Liga Futebol Forte. Qual é
aí internamente, como esse assunto está sendo tratado na tua área, no planejamento e nos projetos, Diego? Esse assunto, na verdade, Norton, ele é tratado diretamente pelo John em algumas reuniões, com a participação do Tyler, né, em outras. Não reflete na minha área. O máximo que eu fiz foi, a gente sim simulou alguns cenários, fez algumas análises de outras ligas de referência de como é feita a distribuição dos direitos e como isso evoluiu ao longo do tempo. Mas, assim, essas conversas são realmente tocadas por eles. Agora, claro que sim, existe essa expectativa aqui dentro da SAF de que a gente consiga caminhar para um acordo, e isso vai representar, inclusive, uma injeção importante de recursos, né? Isso já tem sido noticiado também de um parceiro, seja de um lado, seja de outro, se for um terceiro caminho que vai virar sócio, né, da Liga de Clubes. Isso pode representar um aporte importante de recursos. Então, aí nós temos realmente a figura do líder que assume a frente da organização e vai resolver as coisas de acordo com o que ele acredita que tem que ser o melhor para o seu grupo, para o seu empreendimento. Lembrando sempre que o futebol é o empreendimento mais apaixonante e, ao mesmo tempo, mais maluco de todos, porque você lida com o torcedor, né? Você, claro que tem que ter as metas, tem que ter as métricas, como qualquer empresa, tem que ter lá a sua organização, a sua gestão e tal, mas se o torcedor não abraçar o projeto, praticamente não dá para reduzir o futebol apenas a um negócio, né? Ele delega, na medida do possível, para o Tyro, né, porque pela distância, né, física, que ele fica, enfim, ausente, né, em alguma dessas reuniões ele não pode estar presente, então, quando não é possível ele entrar de forma remota, ele delega para o Tyro, mas é isso, como você falou, ele assumiu, sem dúvida nenhuma, a liderança sobre essas negociações, sobre esse projeto, porque, ao final das contas, é algo de, como eu falei, grande impacto, né, a gente tem um potencial enorme de aumentar nossas receitas de direitos de transmissão e outras propriedades comerciais, principalmente nas vendas internacionais, né? Que bacana, hein? Que bate-papo legal, já entrou carnaval, já entrou de tudo aqui nesse programa, que coisa maravilhosa. Diego, eu tô para te dizer que eu tenho um carinho muito grande pelo Botafogo, não sei explicar por quê, tá? Dos tempos que eu morei no Rio de Janeiro, nunca achei que essa estrela estava solitária, não. E tem uma grande amiga, Aline Bordalo, botafoguense roxa, e eu não sei se eu comecei a gostar do clube por causa dela, embora a minha preferência seja outra. Te desejo muito sucesso aí nesse super desafio e muito obrigada aí, né, por estar com a gente hoje, trazendo tanta coisa legal aí que a gente queria saber, né, desse funcionamento de SAF, né, meninos? Duda, eu que agradeço novamente o convite. Você está mais que convidada para, quando estiver aqui no Rio, matar um pouquinho a saudade, então, do seu fogão. Seja no Engenhão, seja no Maracanã, né? De preferência aqui no Engenhão. A gente está também com um projeto de troca do gramado, né? Bem relevante, que também já virou notícia e algo que vai impulsionar a nossa arena, né? Vai possibilitar a gente trazer receita, além da receita de bilheteria dos jogos. Então, esse é outro dos projetos super estratégicos e importantes. Então, a partir de mais ou menos aí do mês de abril, você já pode visitar aqui e assistir um jogo com a gente. Legal, vou levar o Norton, o Zé Pedro, o Luiz Henrique Nunes, que não veio hoje, presidente da Go Manage. Te agradeço demais aí por compartilhar tanta coisa legal com a gente e com a nossa audiência, viu? Eu que agradeço, pessoal. Um abraço e contem comigo. Se a gente puder falar um pouquinho mais em outra oportunidade, vai ser um prazer. Portas abertas, então, para o Fogão, portas abertas para o Diego, agradecendo aí a sua companhia também nesse nosso GoCast, em meio ao carnaval, como o Diego se referiu ali, muito bacana sempre. A nossa folia é essa aqui, é a comunicação, gente. GoCast, esse programa aí que faz diferente, né? Faz um futebol diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast Go Manage. Toda terça tem um episódio novinho para você. E estamos também nas principais plataformas de áudio. Segue a gente lá e a gente se vê.